Oh, glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Oh, glória. Então estamos aqui para mais um culto. Estamos orando. Amém? Tivemos aí esse final de semana, pelo menos sexta e sábado, tivemos duas boas notícias que, se continuar por hoje e amanhã, a gente só vai saber amanhã. Então é um indicativo muito bom, né? Porque caiu a taxa de contaminados, né? E de mortos na sexta-feira. Caiu ontem também mais ainda. E se cair hoje e amanhã, significa que a chamada curva da epidemia aqui no Brasil já começa a decair. Aí diz, mas já tão rápido assim, as previsões eram catastróficas. Primeiro que aqui é verão, primeiro que tem uma igreja que está orando. Primeiro é Deus. Segundo que aqui é verão. Não é o mesmo clima lá da Europa nem dos Estados Unidos, onde eles estão sofrendo muito com essa pandemia, né? com esse coronavírus lá no norte, porque lá é inverno. E dizem que o vírus gosta de frio. Então vamos continuar orando, perseverando orar, para a gente ter boa notícia essa semana, se Deus quiser. Agora o Brasil, ele é um continente, né? O Brasil ele é muito grande. Então você vê ali, começou a ter na Itália, aí depois foi para a Espanha, depois foi para a França. Então o Brasil cabe a Europa toda dentro do Brasil. Então o Brasil, ele é um país enorme. Então possa ser que, por exemplo, começou em São Paulo, possa ser que quando o São Paulo comece a diminuir, possa ser que outro estado comece iniciando. Pode acontecer assim também. Amém? Amém. Mas eu quero falar, comecei falando sobre isso, porque nós vamos estar falando hoje aqui sobre o medo. Sobre o medo. O Espírito Santo me levou a pesquisar um pouquinho sobre o medo. Na sexta-feira, no culto da Vitória aqui, que caiu a transmissão, o celular, a gente pensou que estava carregando e não estava. Aí o celular descarregou na hora que eu estava começando a palavra. E já na sexta-feira o Senhor estava nos dando uma palavra para falar em relação ao medo. Amém? E eu quero meditar sobre o medo, sobre essa epidemia, sobre isso que todos nós estamos atravessando, e o que a palavra de Deus fala sobre que postura, que atitude nós que cremos em Deus devemos ter. O que a palavra de Deus fala para nós? Amém? Em relação ao medo. Porque o medo, irmãos, ele paralisa. A palavra de Deus diz que Elias, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Mas quando ele teve medo de Jezabel, aquele homem que havia enfrentado 450 profetas de Baal, ele vai fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto e vai se esconder em uma caverna. É preciso Deus mandar um anjo e dizer, Elias, o que tu está fazendo aí, Elias, na caverna? Ele disse, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu restei, e leva-me também, eu também quero morrer. Eu estava lendo, eu não consegui, quer dizer, eu salvei, mas não posso ver, porque eu salvei no celular que está gravando. Está salvo no celular que está gravando. Então, eu fiz algumas pesquisas, onde médicos, onde doutores, onde cientistas, inclusive no jornal Estadão, do dia 17 de março, tem uma nota relacionando o coronavírus, relacionando o medo, não é? Com a saúde. Com a saúde. E nós vamos ver que
que há indícios científicos que o medo, ele faz mal à nossa saúde, porque ele faz baixar a imunidade da pessoa. Você sabia disso? O medo, ele faz baixar a imunidade. E há uma reportagem sobre isso do dia 17 de março no jornal Estadão, porque muitos internautas, creio eu, começou a investigar essa situação, porque a notícia, o que nós sabemos é que é bom que estejamos com a imunidade alta, ou com uma boa imunidade, amém? Para que não soframos, né, nenhuma grave consequência de, por exemplo, contrair o vírus. Há pessoas que vão contrair o vírus e não vão ter nada, não vão sentir nada, não vão nem saber que contraíram. Há pessoas que vão contrair o vírus e o que ele vai sentir não vai passar de uma gripe. Isso é verdade, viu, irmãos? É realidade. Somente 10% das pessoas que contraírem correm o risco de ter complicação, de agravar. E aí é o grupo que é chamado grupo de risco, né? São os idosos, pessoas com doença pré-existente. Mas só que eu fui examinar a relação do medo. Faz baixar a imunidade. A sua defesa orgânica, natural, amém? Ela cai com medo. Então, primeira coisa que nós vamos ver é que o medo é algo que nós devemos combater. Porque nessa enfermidade é algo que você tem ouvido muito, pânico. Estão semeando pânico, estão semeando desespero. Parece mesmo que estão torcendo pelo caos, pelo desespero, pelo pânico. E isso não faz bem a ninguém. E não faz bem nem a mim, a você, e nem a nossa luta contra a enfermidade. Amém? E nós vamos então estar falando um pouquinho sobre a relação do medo, amém, com a enfermidade, com a saúde e com a palavra de Deus. E eu quero que nessa noite você ouça o que a palavra de Deus diz para mim e diz para você, em relação a termos uma atitude de fé, de coragem, de ousadia e repreendermos o medo, o pânico, o desespero, porque Deus está comigo e Deus está com você. Amém? Amém. Pronto, vamos ler no Salmo 23, foi lido aqui. Vamos, texto inicial, texto base, Salmo 23. Eu tenho aqui muitos versículos e quantos der para eu estar deixando hoje aqui, eu vou deixar para vocês. Quantos der para eu ler, eu vou estar lendo no período dessa mensagem. Amém? Então, de maneira que esteja com a tua Bíblia aberta. Se tiveres uma caneta, anote os versículos, porque são muitos. E Deus vai falar contigo pela palavra dele. Amém? O salmo bastante conhecido, o Salmo 23. Olha o que diz. Vamos ler do início. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha aí, olha o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Oh, glória! Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Preste atenção, vamos repetir. É um salmo que muitos sabem de cor e salteado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é que diz? Não temerei. Pergunta ao teu irmão, o que tu temes?
Está com medo de quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Diga para o teu irmão, Deus está contigo, velho. Ele não nos deixa nem nos desampara. Quem crê? Glória a Deus. Você crê? Veja a importância da fé. Veja a importância de crermos. E preste atenção. O que a gente está lendo? Palavra de Deus. O que foi que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque essa palavra não é de homem. Essa palavra não é minha, não é sua. Essa é a palavra do céu, inspirada pelo Espírito Santo, que usou o seu profeta. Davi, ele era rei e ele também era profeta. Glória. E ele diz assim: o teu cajado e o teu bordão me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. Deixa eu dizer, vou dizer logo: envergonhados e confundidos, aleluia, são aqueles que estão esperando o teu mal. Aleluia. Aleluia, meu Deus, é muito forte. Tem gente, irmão, tem gente que os pensamentos são assim: só quero ver se ele pegar, só quero ver se ela pegar. Irmão, diga misericórdia. Mas tem. Jesus está aqui, Jesus não mente. Mas tem, irmãos. Mas tem. Olha, meu Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu quero falar sobre o medo, sobre a enfermidade e sobre o combate ao medo pela palavra de Deus. Amém? Oh, glória. Irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus fala é a verdade. Amém? Mas o que o homem fala, viu? Vai pedir confirmação. Amém? Porque partindo dos homens, a verdade dos homens não é absoluta, não. A verdade de Deus é absoluta. A verdade dos homens não é absoluta, não. Então, está contando uma história, procura saber se existe o outro lado da moeda. Procura saber se é assim mesmo e se só é isso mesmo. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos sendo bombardeados com uma história só. Só uma história. Mas existem outras histórias. Existem outras situações. Amém? Existem outras situações. Então, a história, meu Deus, é muito forte que eu vou falar aqui. A história, o que a gente ouve, amém? Fique em casa. Amém. A gente não pode ser rebelde à determinação governamental. Amém? Se a orientação do Ministério da Saúde é essa, amém. Amém. Mas é bom ler, é bom pesquisar também. Amém? Porque você já parou para pensar se realmente estão errados nessa decisão? Porque há quem acha que essa decisão está errada. E quando falam sobre a possibilidade de eles estarem errados, aí o negócio pega. Por quê? Porque o vírus, eu vi uma frase, um vírus, decreto de lei não vai impedir o vírus de contagiar ninguém, não. Não existe decreto-lei para o vírus, não. Ei, você está proibido. Só Jesus pode. Você está proibido de chegar aqui. Jesus pode. Jesus faz. Mas o homem não tem esse poder, não. Vou fazer uma lei aqui para o vírus não passar do Recife para Jaboatão. Pode? O homem tem esse poder? Fazer uma lei aqui, olha, vírus, tu está proibido de passar do Recife para Jaboatão. O vírus vai respeitar a lei do homem?
Não, respeita a autoridade de Jesus. Amém? Então, se você lê dentro de casa, presta atenção, dentro de casa, é só para evitar, para retardar o número de contagiados. Mas não é para impedir de ser contagiado, não. Você está entendendo? É só para não congestionar o sistema público de saúde, porque todo mundo adoecer ao mesmo tempo é o caos. É ou não é o caos? Então, a reclusão, o isolamento social é uma medida para tentar retardar, impedir que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Mas pastor, mas por que você está dizendo isso? Quer dizer que eu mesmo em casa não significa que eu vou ficar livre? Não significa não. Por quê? Eu estou dizendo isso? Para combater o medo, primeira coisa para se combater o medo, para se combater o pânico, para se combater desespero, é falar a verdade. Primeira coisa para você, olha só, combater o medo, seja ele qual for, de que for, amém? É você encarar a verdade. É você conhecer a verdade. Amém? A realidade das coisas. Glória. Aleluia. Então, há uma outra história. Há uma história que alguns médicos contam aí, amém? Que a imunidade, olha a relação do medo com a imunidade. A imunidade, as pessoas se trancando dentro de casa, a imunidade, ela pode não surtir um efeito comunitário que ela precisa exercer para combater o vírus. Aí é outra história, eu não vou entrar nisso aqui agora, é outra história, mas eu quero dizer que existe um outro lado da história. Existem outras histórias. Ninguém tem a verdade absoluta. Isso é um vírus novo. Os cientistas estão estudando. Então ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Mas presta atenção. Mas você crê em um Deus. Existe um Deus que Ele é a verdade. Existe um Deus que Ele é a verdade. Existe um Deus que a palavra dele é verdade. Que a palavra dele é a verdade. Existe um Deus que você pode confiar. Existe um Deus que você pode se refugiar. Existe um Deus que você pode clamar. Porque Ele ouve. E porque Ele é um socorro presente na angústia. Ele é um socorro. Para Davi dizer isso aqui que ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Para ele dizer isso aqui, não temerei mal algum, ele diz o quê? Porque tu estás comigo. Se apegue com Deus. Ande com Deus. Esteja na presença de Deus. Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tu está na presença do Senhor? Tu está na sombra do Onipotente? Descansa. Confia em Deus. Ele é o guarda de Israel que não toscaneja nem dorme. Ele é o guarda. Descansa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras. E é até natural
ficar com medo. Podemos ter duas reações diante do medo. Duas reações. Deixar que ele nos domine ou entregarmos a Deus. Porque se a gente deixar que o medo domine, o medo ele paralisa, irmãos. O medo, ele nos prepara para a morte. O medo. Por isso que eu comentei aquele ditado popular, aquela expressão popular que diz assim: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Aí eu fiz um comentário sobre isso, né? Vê que situação. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Aí eu olhei para isso assim, vê que situação. Tem saída não, é? Tem saída não. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. E aí? Vai esperar o bicho, é? Aí eu comentei, né? Essa expressão. Foi até no Facebook, eu comentei. O que eu faço? O que eu faço é, com fé em Deus e Jesus no coração, eu parto para cima do bicho. Antes ele do que eu. Mas eu vou à luta. Vou lutar. Amém? Amém. Vou lutar. Aí me lembrou de Deus para ele. Elias, levanta, Elias. O que tu está fazendo aí? Levanta, come, bebe, come. Porque tu vai caminhar muito ainda. E o homem queria morrer. O homem estava se entregando. Presta atenção. E aí? Pelo medo, nós vamos ficar paralisados. Pelo medo, nós vamos nos entregar. À mercê do vírus. À mercê da morte. À mercê de uma enfermidade. À mercê do diabo, à mercê do inferno, com medo. Onde está Deus nessa história? Onde está o meu Deus e o teu Deus? Por isso que eu disse, eu, com fé em Deus e com Jesus no coração, eu vou para a luta. Glória a Deus. Não é? Mas tem gente, presta atenção, que o seu pânico, o seu medo, deixa ele no quadrado. No canto da parede, acuado, e agora? E agora? Não tem mais o que fazer, acabou tudo. Aí é um lamento só, aí entra o quê? O medo vai levar à depressão, que é algo ainda pior. O medo é ruim, a depressão é pior ainda do que o medo. A depressão é pior ainda. Então, é muito importante a gente encarar a realidade. Com fé em Deus. Lembra Davi? Ele não disse que não ia andar. Mas ele disse, ainda que eu ande, não temerei mal algum. Amém. Ele não está dizendo que não vai haver o mal. Mas ele está dizendo que ele não vai temer mal algum. Então, ou você se deixa dominar pelo medo, amém? Ou você clama a Deus, fala com Deus, entrega na mão de Deus. Só que aí é que está, quando você vai falar com Deus sobre o medo, quando você vai entregar, quando você vai clamar a Deus, meu Deus, tem resposta de Deus para mim e para você. Glória a Deus. Tem palavra de Deus para mim e para você em relação ao medo. Em relação ao medo. Eu li uma só. Sexta-feira ainda, eu meditei o que eu vou ler aqui para vocês. As pessoas que se deixam dominar, ou que se deixaram dominar pelo medo, é assim, as pessoas que se deixaram dominar pelo medo, na Bíblia, mostraram falta de confiança em Deus. Na Bíblia, os personagens bíblicos que
que se deixaram dominar pelo medo, manifestaram falta de confiança em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram medo a Deus tiveram vitória. Amém? São aqueles que da fraqueza suscitam forças. É como o menor Gideão, lembra? O Senhor é contigo, homem valente. Homem valente, eu sou o menor da minha casa. O Senhor é contigo, homem valoroso. E porque o Senhor é contigo, tu livrarás os midianitas. Tu livrarás Israel dos midianitas e vencerás os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão, o menor, o pequeno. Mas quando ele se colocou em Deus, o inimigo caiu por terra. A opressão caiu por terra. O cativeiro mudou. Então entenda. Podemos nos entregar, nos abater, e ai meu Deus, coitadinho de nós, ou podemos lutar. Sim ou não? Podemos lutar. Então eu entendo, irmão, eu entendo quando um pai de família diz assim, sim, eu vou ficar em casa esperando adoecer para morrer? Não, eu prefiro sair para casa para trabalhar, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer trabalhando, lutando. Aí presta atenção, aí tem gente que diz, isso é uma ignorância, eu não sei quem é mais ignorante. Entende? A Bíblia nos exorta a encararmos uma realidade e lutarmos. Preste bem atenção no que eu vou ler. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Quem quer nos ver, irmão, neutralizados? Quem quer nos ver paralisados? Quem quer nos ver inerte? Como ovelhas mudas nas mãos dos seus tosqueadores. Nós somos ovelhas. E diz a Bíblia muitas vezes, indo para o abatedouro. Mas Paulo diz, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Se tiver o tempo de partir, vamos partir. Sim ou não? Sim. Mas se não for um tempo de partir, o espírito de ousadia, de intrepidez e de coragem nos leva a lutar contra o inimigo que nos oprime, contra o mal que nos cerca. Glória. Que é isso? É uma exortação para você não ficar paralisado, não temer, não ficar como se só esperando o mal bater na sua porta. Não. Até porque esse sentimento e essa atitude, olha, destroça a tua imunidade. Agora, se você tiver uma postura de coragem, de fé, de ousadia, olha, a tua imunidade, e ela diz que tudo está rolando em torno disso. A tua imunidade, ela é fortalecida. Se você tiver uma postura de fé, de coragem, de confiança em Deus.
Ei, chegamos no fim do mundo não. Aleluia. Diga para o teu irmão, ei, ainda não é o fim do mundo não. Ainda não é o fim do mundo, não. Aleluia, diga para o teu irmão, igreja. Diga assim, ainda há uma grande colheita para ser feita. Ainda há uma grande colheita para ser feita, igreja. Diga, Deus ainda precisa de você, Deus conta com você. Deus conta com você. Porque é uma grande colheita. Quem vai colher quem? Presta atenção. O que se deixou dominar pelo medo e que está lá, à mercê do predador, ou aqueles que estão firmes e fortes, lutando e guerreando, que vão salvar o que o inimigo quer ceifar, que vão resgatar o que está pensando que vai morrer e que Satanás está pensando que vai levar ele. E quem é que vai resgatar ele? É quem está numa outra atitude, é quem está numa outra posição. Sim ou não? Sim. Porque os que se acovardam, os que se deixam vencer do medo, eles ficam lá. Mas os que estão lutando, os que se revestem de coragem, de ousadia, é o que vai, olha, é o que vai. Ei, vem pra cá, rapaz. Sai daí, chegou o teu dia não. O inimigo não vai te levar agora não. Glória. Se você pudesse escolher, qual das duas posições você gostaria de estar? Na posição do acuado, ou na posição de quem tem ânimo e coragem para lutar contra o bicho? Você quer estar naquele de, se ficar, o bicho pega, se correr o bicho come? Ou você quer ter fé em Deus, Jesus no coração e lutar? Aleluia. Então, eu pelo menos entendo que a igreja nesse tempo deve ser uma referência de fé. Porque nós pregamos a palavra de Deus, sim ou não? Nós cremos em Deus. Vocês têm testemunho de Deus na vida de vocês. Deus já fez na vida de vocês. Cada um de vocês tem testemunho aqui para contar. Tem ou não tem? Tem. Ei, sabe o que é que eu lembrei? Davi, quando foi enfrentar o gigante. O que foi que Davi disse? Tu não pode, está todo mundo com medo. Olha, tu é uma criança. Ninguém tem condição aqui, rapaz, de lutar contra esse gigante, não. Lembra que Saul disse? Ele é guerreiro desde a mocidade dele, rapaz. Ele é experiente. Ele é só, além de ele ser gigante, forte, grandão, ele é soldado valente, experiente. Aí Davi disse o quê? Olha, rei, eu estava apacentando o rebanho do meu pai e veio um leão e pegou uma ovelhinha. E eu fui, não deixei não, eu fui em cima do leão. E eu lutei com o leão, e Deus entregou o leão na minha mão, e eu salvei a ovelha da boca do leão. E depois veio o urso, e o urso pegou a ovelhinha. Eu também lutei contra o urso, e o Deus que me deu o leão, me deu o urso também na minha mão. Eu venci o leão, eu venci o urso, e o Deus que me deu a vitória sobre o leão, sobre o urso, também me dará esse gigante na minha mão. Glória a Deus. Ei, já se esqueceu? Igreja, já se esqueceu do teu Deus? Do que teu Deus já fez na sua vida e que ainda faz e que vai continuar fazendo? Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Então a chamada de Deus é uma chamada de fé, de coragem. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Não chegou o tempo, não. Eita, Jesus é forte. O tempo
mas ainda não é. A igreja ainda está aqui. A igreja ainda está aqui. Levanta a tua mão santa e profetiza, aleluia, sobre o vale. Aleluia, glória a Deus. Profetiza sobre o vale. Repreende o mal. Repreende a enfermidade. Aleluia. Você já ouviu falar que nós somos soldados de Cristo? Hein? Soldado de Cristo. Imagina, eu estava, que não filmamos, eu falei isso sexta-feira. Imagina um soldado que vai à luta com medo de morrer. Ele já vai morto. Soldado que vai para a guerra com medo de morrer, ele já vai morto. Sim ou não? A Bíblia nos diz que nós somos soldados. Soldados de Cristo aqui nessa terra. Está com medo de quê? Lute o bom combate. Diga para o teu irmão, lute o bom combate da fé. Lute o bom combate da fé. Entende? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus continua sendo Deus. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior. E Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Com Jesus, você não precisa ter medo da morte. O medo da morte supõe destruição ou castigo por causa do pecado. Eu falava de duas posições. Quem tem medo a ponto de entrar em pânico, em desespero? Presta atenção. O ímpio, que não conhece a Deus, amém? Ele tem medo. Ele tem medo do desconhecido, ele tem medo da morte, ele morreu, e agora? Né? Então, tem medo, valendo. Mas eu dizia que tem um outro, que também tem muito medo. Quem? O que conhece a Deus, mas anda na desobediência, anda na rebeldia, anda no pecado. Esse tem mais medo que o ímpio que não conhece a Deus. Então, numa hora de perigo, numa hora em que somos confrontados com uma realidade como essa, pandemia, meu Deus, está matando muita gente vai pegar, e aí você só dá ouvido ao pânico, ao medo, você entra em desespero total. E aí você fica como? Você fica na mão do dominador. Você fica na mão de quem está dominando ou manipulando a situação, pelo seu medo. O medo, irmãos, escraviza. O medo escraviza. Nunca vi que tantas pessoas iam defender tirano, ditador, pelo medo. O medo não justifica a tirania, não justifica império do terror, não, irmãos. Império do terror. Mas a pessoa que tem medo, ela vai ficar à mercê. Ela vai ficar à mercê. E aí, duas classes de pessoa. O ímpio, que não conhece a Deus, e aquele que conhece, mas não anda na presença. Aquele que conhece, mas é desobediente, é rebelde. Aquele que conhece, mas está no pecado. Aí esse tem medo também. Mas deixa eu te dizer, mas quem conhece a Deus e está na presença de Deus, não tem razão de ter medo de nada. Eita, é forte. Escuta, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem conhece a Deus e anda na sua presença, não tem medo de nada. Agora, se eu conheço a Deus e não ando na sua presença, eu entrevisto. Lembra de Tiago? Crês tu em Deus, fazes bem. Porém, saiba que os demônios também creem e estremecem. Os demônios.
Mas por que estremece? Porque conhece a Deus. E porque são rebeldes. Porque são rebeldes. Aí eles estremecem. Agora, quem está na presença de Deus, conhece a Deus e anda em sinceridade com Deus, não tem o que temer. Nem a morte, pastor, nem a morte. Eu tenho aqui, que não vai dar tempo de eu ler, 10% dos versículos que eu tenho aqui para ler. Porque eu ainda estou na introdução. Glória! Mas eu vou passar a semana toda pregando isso aqui para vocês, se Deus assim me permitir. Aleluia. Para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, é normal ter medo, porque depois da morte haverá julgamento e o pecado será castigado. Quem não tem medo? Quem não tem medo de ir para o inferno? Tem pessoa que tem tanto medo que não quer nem pensar na ideia. Mas quem não aceitou Jesus é a classe daqueles que não estão na presença, que não conhecem a Deus como seu Salvador. Então para esses é normal o medo, porque depois da morte haverá julgamento e o pecado será castigado. Mas se você é salvo, veja a diferença. Se você é salvo, isso significa que Jesus já pagou o preço do pecado. A morte já não é motivo de medo. Jesus transformou a morte em vitória. Agora, quando morremos, sabemos que vamos para o céu, onde não há mais tristeza, nem sofrimento, mas estaremos sempre juntos de Deus. Quem crê que é assim que acontece? Aleluia! Jesus disse, olha, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Ele tem. Diga assim pro teu irmão, você já sabia que você já tem vida eterna? Já sabia que você tinha vida eterna? Você crê em Jesus? Jesus disse que você já tem a vida eterna porque você creu. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele diz, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crê ou não crê? Então o crente ele não morre, ele é promovido. Ele passa, como diz a expressão, ele passa dessa para melhor. Irmãos, eu ouvi alguém dizer uma vez, e eu creio que é isso mesmo, viu? Alguém disse assim, olha, quando eu morrer, não orem para eu ressuscitar. Isso sim. Mas você quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Ninguém em são juízo quer morrer. A gente só vai quando Deus chamar. Amém? Espírito suicida é do diabo, é do inferno, tem que ser repreendido. Amém? Quem é de Deus só vai quando Deus chamar. Mas não vai ter medo quando Deus chamar. Quando Deus chamar, não vai ter medo. Amém? Preste atenção, a Bíblia nos exorta a não termos medo da morte. Quanto mais termos medo de uma doença, quanto mais termos medo de um vírus. Se a Bíblia nos ensina a não temer a morte, porque ela foi vencida pelo autor da vida. Glória a Deus. Por Jesus de Nazaré. Então, quem é salvo, a grande pergunta é essa: quem crê que é salvo? Glória a Deus. Quem crê que Jesus te salvou? Aleluia. Pronto, tu tem medo de quê agora? Se tu é salvo. Você está entendendo, irmãos? Nós vamos, nessa conversa, a gente vai saber por quê? Para o quê? O que eu estou ensinando aqui dia de quarta-feira na doutrina. É doutrina da salvação. A gente tem que conhecer a nossa salvação e tomar posse da nossa salvação que está em Cristo, irmãos. Porque tem muita gente servindo a Deus no oba-oba.
Ah, porque minha mãe é crente, também vou ser crente. Ah, porque meu vizinho aceitou, também vou para a igreja dele. Mas ainda o evangelho não desceu. Ele é convencido, mas não é convertido. Amém? Ele é religioso, mas ele não nasceu de novo. Então nós precisamos ter, sim, um encontro com Deus aqui. Não é morrer para se encontrar com Ele, não. Você pode se encontrar com Deus aqui, conhecer Deus aqui, ter uma experiência com Deus aqui. E essa experiência, esse encontro com Deus, vai lançar por terra todo medo. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Se você tem medo da morte, peça a Deus que lhe dê a alegria da salvação, coragem para enfrentar a morte quando chegar. Amém? Vamos ver o que a palavra diz em alguns versículos. E o que der para ler, eu vou ler com você aqui. Salmo 34:4. Eu vou ganhar tempo, porque o tempo está estourando ali, viu, irmãos? Glória. Mas vocês podem pegar no vídeo, a gente vai salvar a live, tá bom? Olha, busquei o Senhor, Salmo 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deixa eu profetizar. O Senhor vai te livrar de todos os teus temores. Tudo aquilo que te põe medo, o Senhor vai te livrar. Aleluia, o Senhor vai tirar o pânico, o terror. O Senhor vai te envolver com a sua graça, com o seu espírito. E esse espírito que diz que você não vai conseguir, que você não vai vencer, esse espírito que diz que você não é nada, que você não é ninguém, esse espírito que quer a sua morte, ele vai cair por terra. Glória a Deus. Aleluia. O salmista diz que buscou ao Senhor e Ele o respondeu, livrando de todos os seus temores. Busca ao Senhor, busca a Deus. Isaías 41:10, bastante conhecido. Não temas, olha Deus falando, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Ele é teu Deus ou não é teu Deus? Hein? Ele é teu Deus ou não é teu Deus? Mudar a pergunta, o teu Deus é Deus ou não é Deus? Aleluia. Eu entreguei a minha vida a Deus. Eu creio, Ele é, foi, é e sempre será Deus. Aí Ele diz, não temas, eu estou com você, não tenha medo, sou o teu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, que é a minha destra fiel. Quem crê? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha destra fiel. O salmista, no Salmo 56, verso 3, ele diz, mas eu, quando tiver medo, eu confiarei em ti. Porque o medo, presta atenção, o medo, ele é maligno quando ele é exagerado. Presta atenção. Porque o medo, quando é que o medo pode nos fazer bem, pastor? Quando ele provoca você a uma reação correta, justa. Por exemplo, vou correr para os pés do meu Deus. Vou me refugiar na presença do meu Deus. Então esse medo
ele serviu para uma coisa boa. Ele te levou para a presença de Deus, e na presença de Deus tudo vai mudar. A história vai ser reescrita. Amém? Deus, ele vai mudar o cativeiro. Deus vai alongar os dias de vida, porque veio para a presença dele. Amém? Mas o medo, ele é terrível quando por medo você se suicida. Por medo você se mata. Por medo não só você se prejudica, como prejudica os outros e prejudica os seus irmãos. Porque você está com medo. Deixa eu falar uma coisa que é forte que eu vou falar. Desnutrição mata muito aqui no Brasil. Milhares de vidas morrem, irmãos, desnutrida no Brasil. Tem isolamento social, tem esse pânico todinho. Deixa eu te dizer uma coisa, eu posso estar errado, viu? Porque eu sou humano. Deixa eu te dizer uma coisa, mas rico morre de desnutrição. Ninguém está nem aí que milhares estão morrendo de desnutrição. Tuberculose mata e mata muito aqui no Brasil. Mas dificilmente um rico vai morrer de tuberculose. Pobre, coitado, que tem pobre que não pode pegar uma gripe, porque não pode chupar uma laranja, não pode comprar um dipirona, e a gripe pode complicar, virar pneumonia, virar tuberculose, que vai morrer. O pobre. Mas dificilmente isso vai acontecer com o rico. Mas tem quarentena por causa de tuberculose. E tuberculose é perigoso, viu? Tem quarentena, fecha tudo por causa da tuberculose, hein? E mata muito mais do que coronavírus. Pesquise. Hoje você tem internet. Pesquise. Aí o que é que eu vejo? O medo de poucos matando muitos. Tem gente morrendo por causa do medo de alguns. Porque é o seguinte, o coronavírus não está respeitando a classe social. Eu falei que desnutrição não é todo mundo que morre de desnutrição. Morre muita gente, mas pobre, carente. Tuberculose, morre muita gente, mas dificilmente um rico. Alguém que tenha condição financeira vai morrer de tuberculose. Não é? Porque, entendeu por causa do pânico do coronavírus? Está tão rico. Deixa os pobres trancados dentro de casa. Que está matando o rico. É só o que dá pra gente pensar. Aí tem gente aí que não quer que a gente pense. Tem gente aí que quer que a gente engula tudo sem pensar. Estão querendo tirar a liberdade de expressão. Estão querendo impedir que a gente fale o que a gente acha, que a gente pensa. Mas pense. Pense. Meu professor de filosofia foi que me ensinou a pensar. Não pense. Pergunte. Interrogue. Que você vai ver que tem gente se aproveitando do pânico. Tem gente se aproveitando do medo. Tem gente tirando proveito disso. Por que você fala isso? Primeiro eu aprendi no medo. Eu aprendi no medo. Então, se eu sabia que o senhor pode pegar, eu sei que eu posso pegar. Você pode pegar isso. Quem é que não vai morrer um dia? O mundo não acaba não, irmão. A vida segue. Tem alma para ser resgatada das trevas. Aleluia. Tem vida que Jesus ainda quer salvar, quer transformar. Só que Jesus só trabalha com a verdade. E a verdade incomoda muita gente. Principalmente quem tem sede de poder. A verdade incomoda quem quer dominar. E quem tem sede de poder. Glória.
falei que a palavra ia ser forte, ia ser pesada. E por mais que eu tente fugir, irmão, tem hora que não dá para escapar. Eu tento fugir, né, rapaz? Não entra por aí, não. Mas eu vou e entro. Outro dia eu disse para minha esposa, eu não subo no púlpito. Porque se eu fosse pensar no que fosse para falar aqui, eu não falava muita coisa. Mas eu estou aqui para falar o que Deus botar na minha boca para falar. E essa palavra aqui é para combater o medo. Essa palavra aqui é para que você se liberte do medo. Essa palavra aqui é para que você não seja escravizado pelo medo. Pensar, irmão, mudar a Constituição por causa do vírus. Decretar leis, irmãos, que só o comunismo e o nazismo no seu auge fizeram. Então teve gente que está pensando em fazer por causa do vírus. Está repreendido em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. E a igreja, aleluia, do Senhor Jesus está nessa terra. Glória a Deus. Enquanto a igreja estiver orando, o anticristo não reina. Só vai reinar quando a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja não for arrebatada, ele não tem força para assumir o poder, não. Porque a igreja está orando. Aleluia. A igreja ainda não cumpriu a missão, não. Só quando a igreja cumprir a missão, viu? Só quando a igreja cumprir a missão. Se ele quiser reinar, ele tinha que deixar a igreja bem livre para a igreja cumprir a missão. Enquanto a igreja não cumprir a missão, ele não reina, não. Quem sabe a missão da igreja? Até que o número de salvos se complete. Até que o número de salvos se complete. A missão da igreja é até os confins da terra, até que se complete o número dos salvos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Vamos seguir com a palavra da... Eita, não. Eu vou partir para o final aqui. Amém? Já que a gente falou, entrou nesse caminho estreito, dentro dessa mensagem. Em Mateus 10, 28, Jesus diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Quem já leu nesses dias? Tem gente que tem medo da praga igual o Faraó, mas não teme a Deus. Tem medo da praga, mas não teme a Deus. Aí Jesus ele disse assim: não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Quem é Deus? Então tem gente com medo do vírus, mas não está temendo a Deus. Tem gente com medo de morrer do vírus, mas não tem temor a Deus. E Deus, Ele tem poder sobre a alma e sobre o corpo, sobre o espírito e sobre o corpo. Sim ou não? Sim. Glória. Para encerrar, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, vocês não receberam um espírito de escravidão. E isso é o que apavora a igreja, os poderes do mundo. Aqueles que querem dominar sobre o mundo, porque a igreja não recebeu o espírito de escravidão. Amém, irmãos? Então todos os dominadores, todos os ditadores,
Onde é que o evangelho é proibido? Onde é que a igreja é proibida? Onde existe ditadura. Seja a ditadura de uma religião, seja a ditadura de um homem. Aí eles fecham a porta da igreja. Por quê? Porque o evangelho, amém, que a igreja prega, liberta. Aí o evangelho, ele nos faz livres. Você pode prender um camarada. Lembra Paulo e Silas na prisão? Mas eles eram livres. Paulo disse assim: ei, o evangelho, eu estou em algema, mas o evangelho não está preso. O evangelho não está preso. Eu vou te prender. Ele disse: eu sou livre. Você pode botar algema, mas eu sou livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque tem a liberdade do quê? Da alma. A liberdade do espírito com Deus. Amém? E é isso que atrapalhou os romanos lá no tempo antigo. Os romanos mandavam matar cristão. Os romanos. Só que eles já haviam alcançado a liberdade deles em Cristo. Então, quando eles eram levados como ovelhas para o matadouro, o que é que eles contemplavam? Eles contemplavam a glória. A glória. A glória. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, não dá tempo, o tempo estourou. Eu tenho muitos versículos. Eu vou passar a semana toda falando, exortando a igreja a uma atitude de coragem e não de entrega, não de submissão ao medo, ao vírus. Não estou aqui também pregando rebeldia às autoridades, não. Mas eu estou dizendo que o pânico e o medo adoecem você mais facilmente. O pânico e o medo adoecem você mais facilmente. Então nós precisamos saber que nós temos Deus. Amém? Nós temos que orar como Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Amém? Então fica firme na fé. Ora, repreenda o mal. Está passando, viu? Há uma possibilidade dessa semana isso tudo está caindo por terra já, viu? Vamos orar. Continua orando. Porque é a minha e a tua oração que está livrando muita gente nessa terra. Viu, irmãos? E pastor, é Deus, mas através da oração da igreja. Deus, através da nossa oração. Continua orando pelos teus e pela tua família, em nome de Jesus. A gente, quarta-feira, eu continuo a entregar esses versículos aqui, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa noite bendita na tua presença, pelas tuas palavras, que nessa noite vieram, ó Deus, para repreender o medo. Em nome de Jesus eu repreendo a depressão, a angústia. Sabemos que não só provocados pela enfermidade, mas pelo medo do desemprego, pelo medo de se passar necessidade. Senhor, Davi começou o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Supra a necessidade do teu povo, supra a necessidade, Senhor, dos pobres, dos necessitados. Que o pão na mesa de cada um, Senhor, não venha faltar. Aleluia, Pai, tu abençoasse a terra do Brasil. Essa terra é fértil, essa terra é farta. Deus, que um espírito, ó Deus, de solidariedade, que um espírito, Senhor, aleluia, Senhor, de afetos, de misericórdia,
Ó Deus, que o Espírito, Senhor, de amor, ó Deus, assole essa nação, contagie essa nação, e que essa nação experimente, Senhor, a tua graça, o teu amor. Ó Deus, que a tua igreja experimente um grande avivamento, ó Deus, depois dessa prova, aleluia, Senhor, que o teu povo está a passar. Ó Deus, eu creio que tu está semeando nos corações, eu creio que tu está preparando a terra para os teus propósitos. Ó Pai, nós declaramos que a tua vontade vai prevalecer, que os teus propósitos vão se cumprir, que a tua igreja vai viver as tuas promessas, ó Deus, aleluia, no mundo, ó Deus, aleluia, e aqui no Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, da graça, da força, reveste, ó Deus, os teus filhos de um espírito de ousadia, de um espírito de intrepidez, de um espírito de coragem, ó Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Ó Deus, faz um milagre, ó Deus, aleluia, opera tuas maravilhas, abre porta onde não tem porta, ó Deus, aleluia, Senhor, faz um milagre, ó Deus, sobre o teu povo, e que teu povo te adore, que teu povo te adore, e que teu povo, Senhor, aleluia, diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é o que eu te oro, isso é o que eu te peço, Senhor, isso é o que eu te agradeço, em nome de Jesus, e para a tua glória. A igreja diga amém. Então, quarta-feira, se Deus quiser, viu, estaremos transmitindo mais um culto, mais uma live, amém, aqui, em número reduzido, né, bem reduzido, mas a obra está sendo feita e quem está em casa está recebendo. Que Deus abençoe a você que aqui chegou, e que Deus abençoe você que está em casa, que essa palavra possa mexer com você, possa te impactar, amém? E se você estava para baixo, levante em nome de Jesus. Que você estava, olha, profetizando aí coisas ruins, muda aí a tua profecia em nome de Jesus, amém? Porque Deus continua sendo Deus. Aleluia. Pai, como em paz tu trouxeste teus filhos, que em perfeita paz eles possam tornar os seus lares. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor. Vai na graça e na paz do Senhor também.